Finalmente, aqui estou eu para gravar então sobre rotina do sono. Como é que eu fiz então para a Juliana adormecer no berço dela e dormir no berço dela? Qual é a rotina que eu tenho feito com ela? E enfim, todas as dicas que eu vos posso dar acerca do sono, que eu aprendi também através das redes sociais, através de, enfim, pesquisa, de ver muita coisa no Instagram, médicos que falam sobre o sono, influências também que partilhavam a experiência delas com os bebés delas, e eu fui apanhando algumas dicas e fui tentando então implementar na rotina da Juliana para ver como é que funcionava. Foi tudo testes, basicamente. Eu ia tentando, ia vendo o que funcionava melhor, o que funcionava pior, e ir descobrindo também qual era a melhor então rotina para nós enquanto família e para ela também enquanto ser individual. Antes de avançarmos, e como eu faço quase sempre no início de certos vídeos como este, não é? Eu tenho que fazer um disclaimer porque eu sei que há sempre pessoas que, enfim, não apanham bem a mensagem. Todos os bebés são diferentes, todas as famílias são diferentes. O que funciona para nós pode não funcionar para vocês e pode, para além de não funcionar, nem sequer fazer o mínimo sentido. Há famílias que não precisam de rotina, não gostam de rotina, não querem implementar rotina, não têm nenhuma razão para implementar uma rotina e por isso simplesmente não implementam uma rotina. Os bebés vão dormir à hora que eles sentem sono, as mães ficam com eles no colo, enfim, e não há problema nenhum nisso, cada um faz como realmente acha que é melhor para si, para o seu seio familiar, para a sua realidade e sobretudo para o seu bebê, porque nós temos que pensar, não é? Acho eu, primeiro que tudo, neles também. Outra coisa que eu também quero dizer, por estas técnicas terem funcionado com a Juliana, não quer dizer que vão funcionar com o vosso bebê. Eu só estou aqui a partilhar a minha experiência com vocês, como é que funciona aqui em casa, para caso vocês possam então apanhar algumas dicas daquilo que nós fazemos e tentar aí na vossa casa, e eu espero sinceramente do fundo do coração que funcione. Eu sei o quanto é importante uma boa noite de sono, para mim, pessoalmente, e eu falo por mim, e posso já começar aqui por este primeiro tópico, autoconhecimento é tudo. Eu sei o quanto eu fico enfim, desorganizada quando eu não durmo o mínimo suficiente, não é? E claro, com um bebê tão pequenino nós vamos acordar várias vezes durante a noite, claro que há várias fases em que eles estão mais, enfim, incomodados, etc, e que vão acordar mais vezes durante a noite, mas ainda assim nós conseguirmos o máximo de conforto no meio deste turbilhão que é a maternidade e o início da maternidade, eu acho que vale sempre a pena, nem que seja uma soneca por dia em que eles façam na cama, ou que seja a primeira, enfim, as primeiras horas da noite que eles façam na caminha deles e depois passem para a nossa. Enfim, eu acho que tudo aquilo que a gente possa ter já é ganho e já é uma ajuda para aquela mãe, para aquele pai, enfim, para aquele casal conseguir recuperar um bocadinho e estar com mais energia, com mais disposição para quando o bebê está acordado e precisa tanto de nós. Ok, então agora vamos lá às dicas. Eu vou começar então aqui por um bocadinho de teoria acerca do bebê, acerca do desenvolvimento do bebê, etc. E depois eu vou-vos mostrar um bocadinho do que é a nossa rotina então com a Juliana, desde quase sempre que nós fazemos isto. Ela quase sempre dormiu bem à noite. Houve apenas ali uma semana, quando ela ainda tinha, acho que uma semana ou duas, que eu pus ela a dormir na nossa cama, mas eu apanhei um susto imenso em que o nosso cobertor estava todo a tapá-la e eu estava a dormir e enfim, nem sequer me apercebi. Depois apanhei outro susto em que eu estava a dormir muito, muito profundamente, estava obviamente muito cansada e pus assim a mão para cima dela, não a magoei, mas quando eu acordei e percebi que não tinha noção de que ela estava ali, eu disse, ok, isto tem que acabar agora e ela não vai mais dormir na nossa cama, dê por onde der, ela tem que dormir na cama dela, porque eu tinha imenso medo de a magoar, de a sufocar, enfim, ou de algo bem pior que a gente sabe que pode acontecer quando fazemos co-sleeping. E a razão também de eu a ter posto na nossa cama foi mais uma vez o medo. E a maternidade vem cheia de medos, é completamente normal, e a informação e várias técnicas, etc., que nos vão também ajudando a ter mais calma em relação aos acontecimentos. Ela veio para a nossa cama porque na primeira semana de vida ela engasgava-se muito e houve uma vez que se engasgou durante a noite, nós estávamos a dormir e quando eu acordei ela já estava assim meio que a não conseguir respirar e aquilo assustou-me imenso. Foi aí então que eu passei para a nossa cama a pensar, se ela se for engasgar ou se ela se engasgar, eu vou mais facilmente sentir porque ela está aqui ao pé de mim. Qual não foi o meu espanto quando eu me assustei foi com o eu não sentir era o que ela estava lá e se poder ser eu a ser o perigo para ela. Portanto, foi assim que eu decidi que ela tinha que dormir na cama dela. A nível de rotinas, antes da Juliana nascer, eu já acompanhava muitos perfis, já acompanhava muita coisa sobre maternidade e eu sempre ouvi dizer que as rotinas eram muito importantes, não só para nós, mas para eles, porque eles precisam de saber o que é que vai acontecer a seguir. Tornam-se crianças mais calmas, mais pacientes,
porque elas sabem, elas têm uma certa previsão do que vai acontecer a seguir. Como é óbvio, e não é? Um bebê não tem autonomia nenhuma, não consegue controlar absolutamente nada, não consegue tapar-se se tiver frio, não consegue destapar-se se tiver calor, não consegue ir buscar comida se tiver fome, não consegue coçar-se se tiver alguma comichão. Enfim, há uma série de coisas sobre as quais eles não têm nenhum tipo de controle. Então o que é que a rotina traz ao bebê? A rotina traz exatamente esta previsibilidade. Eles saberem mais ou menos que depois deste passo acontece este passo. Então isso significa que quando este passo começa a acontecer, eles sabem que eles podem ter paciência e calma porque este passo vai acontecer. Então essa é a importância da rotina, é manter sempre a mesma rotina, que isso vai ensinando-os, não é? Que há ali um processo, um padrão que vai sempre acontecer e isso faz com que eles sejam bebés mais seguros, mais calmos, mais tranquilos, menos, choram menos, enfim. Isto era aquilo que eu ouvia dizer e eu pensava, quando eu tiver a minha bebé, eu quero implementar rotinas. Depois, o ponto positivo para os pais, para a família, etc., é ter uma previsibilidade também daquilo que vai acontecer, ou seja, os pais, não é, os cuidadores, saberem a que horas o bebé dorme, a que horas o bebé come, a que horas o bebé toma banho, a que horas o bebé, enfim, saber conhecer bem o seu bebé, não é? Para que possa também programar-se. Por exemplo, quando ela está a dormir as sonecas ou depois dela ir dormir, eu sei que eu tenho aquele tempo para fazer o que eu precisar de fazer. E isso, sem dúvida, tem sido uma mais-valia para mim. E se eu já queria implementar a rotina, agora sou completamente fã de rotina, não só por causa dela, mas também por minha causa. Eu consigo aproveitar muito o tempo, eu consigo fazer muita coisa e vocês têm sido testemunha disso, não é? Desde que a Juliana nasceu, eu nunca deixei de postar vídeo, eu nunca deixei de estar presente nas redes sociais e de continuar a fazer o trabalho que eu fazia anteriormente. Porquê? Porque esta rotina permite-me saber quando é que eu tenho o meu tempo ou quando é que nós temos o nosso tempo de casal. Nós continuamos a conseguir jantar juntos, nós conseguimos ver filmes, ver séries, treinar. Tudo isto porquê? Porque nós sabemos que a partir das 9 da noite, neste momento a Juliana está com 2 meses e 3 semanas, então ela vai dormir às 9. Ultimamente ela tem-me pedido para ir um bocadinho mais cedo. Tem sido tão interessante conhecê-la cada vez mais, porque agora que eu estou a tentar também ajustar as sonecas do dia que eu ainda não tinha conseguido, eu estou a conhecê-la ainda mais e está a ser ainda mais fácil pô-la a dormir durante o dia e durante a noite. Mas hoje nós vamos falar apenas da rotina noturna e quando as rotinas do dia estiverem bem certinhas, eu venho então contar-vos tudo o que eu fiz para conseguir ajustar as rotinas do dia. Então, o que é que nós precisamos de saber para conseguir pôr o nosso bebê a dormir, enfim, na cama ou dormir de uma forma mais tranquila durante a noite? O que eu comecei por fazer e o que eu achava que era realmente importante era ela ter uma rotina mais ou menos organizada, que era, para mim, não é a rotina que nós criámos, foi o banho, a mama e cama. A rotina pode ser aquilo que vocês quiserem, desde que tenha sempre a mesma sequência. Vocês podem, por exemplo, não dar banho e dar banho mais cedo durante o dia ou de manhã, enfim, e à noite ser só alimentar e cama, ou ser cantar uma música, alimentar e cama, ou ser alimentar, contar uma história e cama. Enfim, vocês podem então jogar com aquilo que vocês acham que enfim, combina melhor com a vossa família, combina melhor com o vosso bebê, faz mais sentido para vocês e vocês então organizam uma rotina, só que têm que a seguir sempre certinha. Ela não precisa de ser feita sempre à mesma hora, mas ela precisa de ser feita sempre certinha. O que eu quero dizer com isto que não precisa ser feita sempre à mesma hora? O bebê tem que dormir quando tem sono. E se nós tentamos pôr o bebê a dormir a horas em que ele não tem sono, ele não vai dormir. Então imaginemos que a nossa rotina é sempre às 9 da noite. No nosso caso, a nossa rotina começa às 8h30, mais ou menos. Depende também de como é que ela está. Lá está, depende do sono. Mas por norma costuma começar por volta das 8h30. Se houve, por exemplo, um dia em que ela, por algum motivo, nós saímos ou enfim, alguma coisa aconteceu e ela fez uma soneca, por exemplo, das 6h30 às 8h, eu vou tentar avançar um bocadinho mais para a frente a nossa rotina, porque ela não vai ter sono à hora em que ela estava supostamente habituada a ir dormir. Então o que eu tento fazer é manter as nossas rotinas sempre certinhas para que ela tenha sempre sono à mesma hora, mas caso alguma coisa saia fora da nossa rotina e que, enfim, faça ali um bocado de confusão também na rotina dela, nós tentamos ajustar para quando ela tem sono. Essa é uma das dicas mais importantes para conseguir pôr os nossos bebés a dormir, é que eles precisam de ter sono. Eles têm que nos dar sinais de sono. Isso leva-nos a outro ponto. Como é que nós vamos saber quando é que ele tem sono? Nós precisamos de observar e conhecer o nosso bebê. Daí eu ter dito logo no início do vídeo que os bebés são todos diferentes e as rotinas automaticamente serão também todas diferentes. No entanto, há coisas muito importantes a saber acerca do bebê, que é um bebê muito pequenino,
como por exemplo, não é a Juliana, tem 2 meses e meio, mas quando ela é ainda mais pequenina, passa por um problema, não é um problema, é uma característica, que é a imaturidade psicológica mesmo. Eles não têm ainda os ciclos de dia e de noite bem definidos, as hormonas ainda não estão bem reguladas, eles ainda não sabem, não conseguem acalmar-se e adormecer sozinhos, e daí então ser tão difícil pôr os bebés a dormir, não é? Normalmente esta maturidade, por ela só chega por volta dos 3, 5 anos. Então, para pessoas que não fazem rotina, é muito mais difícil conseguir ter um bebê que responda, não é, àquilo que os pais querem, porque ele só terá uma maturidade psicológica por volta dos 3, 5 anos. Então, para mim, a rotina é muito importante, porque eu não vou esperar até aos 3 anos para conseguir que ela durma na cama dela, nem para conseguir que ela durma um sono tranquilo durante a noite e, consecutivamente, nós também dormamos um sono tranquilo, não é? Outra coisa que é importante perceber, ela tem fome, está bem alimentada. É importante perceber se o bebê não tem fome, porque se o bebê estiver com fome, não vai conseguir dormir. Daí, na nossa rotina, nós termos banho, maminha e cama. Outra coisa muito importante, eles precisam de relaxar. Bebés estressados não conseguem dormir, seja no colo, seja na cama, seja onde for. Claro que no colo é mais fácil, há ali uma segurança, enfim, é diferente, mas bebés estressados têm mais dificuldade em dormir. Ou seja, stress da mãe passa para o bebê. Estimular demasiado o bebê quando está na hora dele ir para a cama vai fazer com que ele tenha mais dificuldade em adormecer. A exposição a telas, televisão, telemóvel, tablets, faz com que a criança fique com o cérebro muito mais agitado e tenha mais dificuldades em adormecer. Mais coisas. Falar muito, estimular muito o bebê na hora de dormir, não é? Obviamente vai fazer com que o bebê tenha mais dificuldades em adormecer, daí nós termos implementado o banho, porque nós percebemos muito cedo que a Juliana fica muito, muito relaxada no banho. Ela adora banho, mesmo que ela esteja assim rabugenta, a chorar, a partir do momento em que nós abrimos a torneira, ela cala-se, porque ela gosta realmente de água, de banho, enfim. Então, como nós percebemos isso, e daí eu estar-vos a dizer que é importante que vocês observem o vosso bebê, saibam quais são os sinais de sono, saibam o que é que os acalma. Então, a nossa rotina noturna é basicamente composta por banho, maminha e cama, mas tem outros perlimpimpins à mistura. Nós damos-lhe então o banhinho, tentamos começar a falar com ela de uma forma mais calma, mais baixa, mais serena, menos quando o daddy se lembra de fazer uma festa, mas enfim. Depois vamos para o quarto, eu vou amamentar, eu ponho a luz mais baixa durante o período em que estou a amamentar. Entretanto, já liguei também o ruído branco. Antes dela mamar, o ruído branco já está ligado. Quando ela passa para a outra mama, em que ela já está assim meio sonolenta, eu baixo completamente a luz, deixo ela mamar do outro lado. Quando está na hora dela arrotar, eu sento, então, para ela arrotar, eu desligo a luz e coloco-a no berço. Ela agora já está tão habituada que ela, mal eu coloco no berço, ela já está praticamente a dormir e já dorme e pronto. Mas antes, quando eu a colocava no berço, era um choro, uma coisa horrível. Porque ela não estava habituada a adormecer no berço. Era eu que a adormecia sempre no colo e depois colocava no berço, o que causava imensos despertares, porque não tinha adormecido no berço. Quando acordava no berço, entrava em pânico e então eu comecei a pôr na cabeça, ela tem que adormecer no berço para ela saber que adormeceu ali e que quando acorda ali está tudo bem, que nada vai acontecer. E aí foi então a fase mais difícil, porque, enfim, leva um tempo para eles se habituarem, não é? E então, como é que eu fiz? Qual foi o meu método? Eu colocava-a no berço, então depois de todo este ritual, com o ruído branco, ela estava acordada, eu tenho a câmara e eu vinha-me embora. Dava-lhe a Xuxa, etc, vinha-me embora. Mal eu saía do quarto, ela começava num berreiro, eu voltava para trás, acalmava, punha-lhe a mão, dava-lhe a Xuxa, quando ela se acalmava, eu saía. Ela voltava a abrir o berreiro, lá ia eu outra vez, e isto eu fiz várias e várias e várias vezes. Eu cheguei a ir mais de 20 vezes por noite, não é? Por tentativa, acalmá-la, pôr-lhe a Xuxa e esperar que ela adormecesse. Punha a Xuxa, saía, voltava, punha... E foi assim durante vários dias, até que ao longo dos dias fui cada vez menos vezes, ou seja, cada vez ela se acalmava ela própria mais facilmente. E nesta fase, se vocês quiserem tentar fazer isto, o mais importante é paciência, resiliência
e não desistirem, não podem pegar no bebê. Se vocês pegarem no bebê, ela vai perceber que sempre que ela chorar ou que ela fizer assim, enfim, mostrar que está descontente, vocês vão lhe pegar. Então, o que eu sempre fiz foi, eu nunca a deixei chorar, ela chorava, eu ia logo lá, acalmava, fazia shhh, punha-lhe a Xuxa, vinha-me embora, ou se fosse preciso, ficava lá. Às vezes eu escondia-me para ela não me ver, mas eu estava lá porque era chato estar sempre a ir e a voltar. E quando ela fazia lá ia eu pôr-lhe a Xuxa, acalmá-la, depois ficava ali escondida. Mas eu nunca lhe peguei, nunca desisti. E realmente dá muita vontade de desistir, porque a gente parece mesmo que eles nunca vão parar enfim, de chorar, que nunca se vão acalmar, mas chega uma altura em que eles começam a acalmar, aquilo começa a baixar um bocadinho e continuam, depois lá se lembram outra vez, começam outra vez, lá vamos nós, pomos a Xuxa, acalmamos, e eles vão aos pouquinhos acalmando, 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 até aprenderem a adormecer sozinhos no berço. Agora, um bebê que vocês não observaram bem, que não estava com sono, que tinha fome, que tinha frio, enfim, uma série de outras coisas, e vocês estão a tentar adormecê-lo sozinho no berço, provavelmente não vai acontecer, porque falta todo o resto. Então é preciso conhecer todos estes outros fatores, não é? E ter a certeza que todos os outros fatores já foram, enfim, atendidos, para depois focar só no sono. E nós podermos dizer assim, ela está a chorar, mas não é de fome, não é de fralda molhada, não é de dor, não é de frio, é mesmo de, enfim, estar ali com falta da minha segurança, do colo, não é a que estava habituada. Então, isso é o que nos permite, não é, aguentar e não lhes pegar, porque a gente sabe que eles não estão com nenhum problema. Se vocês tiverem um bebê, por exemplo, com dores, com cólicas, enfim, com fome, nesse sentido, eu não aconselho a fazerem isto, eu não aconselho a deixarem o bebê adormecer sozinho no berço, porque o bebê não está bem, ele tem dor, ele está com dificuldade e a última coisa em que ele consegue focar é no sono, se ele está com dor, por exemplo. A Juliana não teve cólicas e então eu sabia que não era isso, sabia que não era dor e que então ela poderia focar no sono. Então, é algo que é realmente muito pessoal e até é difícil para mim estar aqui a dar dicas, porque eu sei o quão difícil é pôr uma bebê a dormir, eu sei o quão difícil é ter rotina e eu não quero que vocês se sintam frustradas, eu quero e espero apenas que as minhas dicas vos possam ajudar, a auxiliar, a levar isto com um bocadinho mais de leveza do que propriamente a cobrarem-se ou a compararem-se comigo. Não se comparem com ninguém. Há muitos outros métodos. Outro método, por exemplo, que é muito usado aqui nos Estados Unidos, enfim, e que é muito defendido também pelas gerações mais velhas, não é? Que é o Cry Out Method, que é deixar o bebê chorar, não é? Até ele se cansar e adormecer. Aqui até acho que há pediatras, enfim, que aconselham os pais a deixar o bebê no berço, fechar a porta, sair e só voltar no dia a seguir, que aquela criança vai em algum momento adormecer. Isso é cruel. Porque se aquela criança tiver mais do que apenas sono e tiver qualquer outra coisa, tiver fome, tiver, não sei, ou tiver entrado no ciclo vulcânico, que é um fenómeno que acontece quando eles estão muito, muito cansados e já não conseguem adormecer sozinhos e não terem ninguém ali para os ajudar, para, enfim, os acalmar, eu acho que é horrível. Eu tentei fazer isso uma vez com a Juliana nas sonecas do dia e jurei para nunca mais. Os resultados não foram bons, ela ficou super estressada quando acordou, tem, enfim, consequências psicológicas para eles no futuro, eles sentem-se abandonados, sentem-se inseguros, porque sentem que quando choram e quando precisam de alguém por algum motivo, ninguém aparece. Então a minha dica é, não, se vocês querem que o bebê adormeça na cama dele, não é? Não lhe peguem, mas nunca o deixem chorar sem apoio, sem auxílio, sem carinho, sem um beijinho, sem um aperto, sem alguma coisa. Eu vou partilhar aqui com vocês um vídeo que eu fiz numa das vezes que eu tentei que ela adormecesse sozinha no berço. Foi uma vez durante o dia, mas vocês conseguem perceber como é que foi a dinâmica e quantas vezes eu tive que lá ir até ela conseguir adormecer no berço. Isto foi uma vez durante o dia, eu agora já não tenho feito assim as sonecas, porque lá está, eu fui observando como é que ela funcionava e fui aprendendo e fui testando novas coisas e, enfim, durante o dia já estou a fazer de outra maneira, mas o que eu fiz durante a noite foi isso e foi isso que funcionou para ela. Pronto, existem então algumas formas para fazer dormir, não é? Uma delas é, enfim, balançando o bebê, não é? Outra delas é deixar adormecer na mama, outra delas é Cry Out Method, deixar chorar até nunca mais, rotina ou apenas deixar no colo e eles adormecerem. Vocês podem fazer todas estas formas, não é? Veem qual é que é mais
interessante para vocês, e depois colocar no berço e o bebê pode dormir, e se ele dormir está ótimo também, não é? Isto é tudo um processo, leva o seu tempo e vocês não precisam deixar o vosso bebê adormecer no berço acordado, não é? Se isso não funcionar para vocês. Para nós é assim que funciona. Outra coisa, quando ela estava a mamar, então, eu tenho sempre o cuidado, eu tive consultora de amamentação, tenho partilhado isso com vocês também no diário da amamentação. Eu sei quando ela deixa de fazer sucção nutritiva, eu sei quando ela já acabou de mamar, eu tiro ela do peito, passo ela para o outro. Quando ela acabou de mamar, eu tiro ela do peito, faço-a a rotar, não a deixo adormecer no peito. Ela fica assim meio sonolenta, mas não dormir, porque depois, quando eu colocava no berço, ela despertava. Se eu fizer isso agora, ela adormecer no peito e depois vou para a cama, ela já não acorda, porque ela já está muito habituada, mas no início, até elas aprenderem, enfim, é um processo, leva tempo e paciência e persistência. Enfim. Outra coisa que eu me esqueci de mencionar, até a Juliana ter 2 meses, ela dormia no Swaddle, ou seja, eu usava aqueles saquinhos que os deixam apertadinhos. Quando nós viemos para casa, nós fazíamos o charutinho com o paninho que trouxemos do hospital, porque era assim que ela dormia no hospital e era assim que ela dormia também em casa. Entretanto, ela começou a crescer e já tirava os bracinhos do pano, não é? E então nós começámos a usar o Swaddle. Para nós funcionou muito bem, eu sei que há muitas pessoas que não gostam de usar, enfim, para nós funcionou, porque o bebê quando é muito pequenino tem assim uns espasmos, não é? E ele mexe-se assim sem ele querer e acorda. E então o Swaddle ajudou muito nesse sentido, naquele primeiro mês e meio. Entretanto, a Juliana começou a querer virar-se de lado e nós decidimos não tirar o Swaddle porque é perigoso. Se ela se conseguir virar com o Swaddle, depois não tem os bracinhos para conseguir, levantar-se ou virar novamente. Então nós deixámos de usar. O Swaddle pode ser utilizado até aos 3 meses, mas a partir do momento em que eles começam a tentar virar, é melhor deixar os braços, livres. A Juliana começou a tentar virar muito cedo e então nós tivemos que tirar o Swaddle, mas hoje em dia ela já não tem esses espasmos, já não acorda assim com esses movimentos. Mas para nós foi algo que também fez toda a diferença para que ela sempre dormisse na caminha dela desde muito pequenina. Fica aqui também uma dica para quem quiser experimentar o Swaddle, os saquinhos de dormir, etc. Para nós funcionou muito e eu gostei muito de ter utilizado. Aliás, quando eu lhe colocava o Swaddle, mais uma vez tem a ver com a rotina, ela já sabia que era a hora de ir dormir, então ela quase que já, dormia muito bem, quando eu punha ela no berço, porque ela já sabia que era banho, maminha, fechar o Swaddle e dormir. Mas isto levou bastante tempo, muita paciência. Há pessoas que nunca conseguem porque não têm paciência, não têm persistência, não têm segurança, ficam muito estressadas e não vai funcionar para todas as famílias. Para nós funcionou, graças a Deus funcionou muito bem. Hoje a Juliana está com 2 meses e 3 semanas, dorme sempre por volta das 9 da noite. É muito fácil de a colocar na cama, acorda cerca de 2 vezes por noite, às vezes 1 vez por noite e pronto, é isso, para nós tem funcionado, tem-nos ajudado muito enquanto casal, porque temos das 9 até a hora em que nos vamos deitar, que é por volta da meia-noite, 1 da manhã, porque obviamente tentamos aproveitar ao máximo este tempo que temos e que sabemos que ela está mesmo a dormir e que está bem e que não vai acordar, etc. Mas pronto, basicamente estas são as minhas dicas. Tenham atenção à imaturidade do bebê, tentem entender o bebê como um ser humano, com necessidades, com carências, etc. Entendam que o bebê estava dentro de um sítio escuro, apertadinho, quentinho, aconchegante, seguro, e é isso que ele sente falta cá fora e é isso que vocês têm que providenciar ao bebê. Dormir no escuro, sem nenhuma luz. Eles não têm medo do escuro porque eles tiveram 9 meses no escuro, eles foram formados no escuro. Não é preciso luzes de presença, não é preciso nada disso, porque isso só atrapalha o sono do bebê, não faz com que haja produção hormonal. Durante o dia deixar o bebê, ser exposto à luz da rua para que ele comece a produzir as hormonas da forma mais correta, não é? Porque temos que usar as hormonas a nosso favor. Perceber então quando é que o nosso bebê dá sinais de sono. Por exemplo, a Juliana começa a ficar com os olhos vermelhos, começa a mexer no cabelo e a ficar, mais chorona, não é? Começa a ficar ali a reclamar e eu percebo então que ela tem sono. É importante que vocês conheçam o vosso bebê, ter a certeza que o ambiente está a uma boa temperatura, que o bebê não tem frio nem calor. Tem-se muita tendência de vestir demasiado os bebés e se eles tiverem muito calor não vão conseguir dormir. Ter a certeza que o bebê está bem alimentado para que ele consiga então focar na parte do sono e depois ter uma rotina muito bem ajustada e que relaxe o bebê. Tentar não expor o bebê muito a telas, porque isso vai deixá-lo
muito estimulado e não vai conseguir dormir em condições, fora que tem uma série de outros problemas a nível cerebral, mas enfim, cada um faz aquilo que acha melhor. Mantê-los apertadinhos quando são assim muito pequeninos e ainda não estão a tentar virar, seja com o paninho, seja com os saquinhos. E pronto, é isto, é tentar ao máximo recriar o ambiente que eles tinham lá dentro de segurança e de conforto. Uma casa onde haja muito stress, muita confusão, muitas discussões, enfim, o bebê vai sentir e não se vai sentir seguro, não vai conseguir adormecer sozinho e nem muito menos dormir sozinho na caminha dele. E pronto, acho que as dicas são estas. Espero muito que alguma destas dicas vos possa ter ajudado, possa ter feito assim uma luzinha que vocês precisavam para tentar observar melhor o vosso bebê, as circunstâncias, etc. Espero muito que vos ajude, que o vosso bebê consiga dormir um sono tranquilo, porque isso é muito, muito importante para o desenvolvimento do vosso bebê e também para a vossa sanidade mental, não é? Enquanto mães, pais, temos tanta coisa com o qual nos preocupar, tanta coisa para fazer, tanta coisa para organizar, é um turbilhão de informação e de coisas que, se os nossos bebés começarem logo desde pequeninos a dormir de uma certa forma, com uma certa regularidade, uma certa, enfim, frequência, vai ser muito mais fácil no futuro e, como eu disse, vai criar então crianças mais seguras, mais tranquilas e com, enfim, com previsibilidade e que sabem também aquilo que pode acontecer e que nós sabemos também o que podemos esperar delas. Eu acho que para conseguir implementar rotinas, sejam elas noturnas ou diurnas, nós precisamos de saber muito bem o porquê de estarmos a fazê-lo e eu faço-o por 3 motivos. Pelo crescimento saudável dela, psicológico, não é? Neurológico, etc., físico também, para que quando eu esteja ausente ou o pai esteja ausente, a pessoa que esteja com ela consiga, enfim, tratar dela da mesma forma que nós tratamos e que ela não sofra tanto com essa mudança, que não tenha que chorar até perceber que ninguém vai acudi-la como nós. E terceiro, para que nós possamos ter qualidade de vida enquanto pais, enquanto casais. Eu acredito que antes do bebê estava um casal e um casal bem formado, bem consolidado. É a base, não é? O fundamento para aquele bebê estar saudável. Então, primeiro para mim, eu tenho que estar bem, depois eu tenho que estar bem com o meu marido, nós temos que estar bem enquanto casal para nós conseguirmos cuidar então da nossa criança da melhor maneira possível. É isso, pessoal. Um grande beijinho e até o próximo vídeo. Fiquem então com um bocadinho da nossa rotina noturna. Tchau! Ela tá assim, ela fica tão quietinha. Say